Boa noite, bem-vindos todos a mais essa mesa redonda de mitologia da Fundação Joseph Campbell. Né? Nós estamos na segunda edição do ano, a gente já teve uma, né? E vamos... Ok. Compartilhando a tela, né? As mesas redondas de mitologia, né, elas são criadas com a sustentação, com a permissão, né, da Fundação Joseph Campbell, e elas têm uma missão, né, a gente tem uma grande liberdade, né, cada mesa redonda, são mesas redondas que foram criadas no mundo todo, né, é uma iniciativa justamente de proliferar, né, positivamente o estudo da mitologia no mundo, né, há muita liberdade, cada mesa redonda tem muita liberdade sobre que temas abordar, né, como fazer e tal, mas existem alguns pontos, né, que têm que ser respeitados, e eles estão muito inscritos na missão das mesas redondas, né, que são chamadas lá de Mythological Round Tables, né? Então, a missão, né, que é algo que eu não tinha mostrado da primeira vez, né, na primeira edição, que foi em julho, eu acho legal que vocês tenham essa possibilidade de saber como é que isso funciona, né? Então, a missão das mesas redondas, né, de mitologia, elas são propagar e perpetuar o trabalho de Joseph Campbell, promover o estudo de mitologia e religião comparada, implementar ou dar suporte a programas de ensino de mitologia e ajudar as pessoas a enriquecerem suas vidas através da mitologia. Então, basicamente, quer dizer, a gente tem liberdade com os temas e tal, mas, vamos dizer, esse norteamento, né, aí, ele vamos dizer, é o núcleo fundamental. E também, vocês aí já sabem, né, mas nunca é demais a gente dizer, elas são eventos gratuitos, não podem ser cobrados, né? E então, basicamente, de resto, a gente tem liberdade, a gente pode passar filmes, pode, enfim, né, trabalhar com livros inteiros, é bastante livre, né, desde que a gente cumpra, através das nossas atividades, essa missão, né. Muito bom. Esse nosso início, né, de mesa redonda, porque eu sou a líder da última mesa redonda criada, né, aqui no Brasil, e então esse ano foi o primeiro ano em que eu e a minha parceira, né, a Andrea, a gente está promovendo, né, pela primeira vez nesse ano, um tema geral que se subdivide, né, em 4 temas, porque são 4 encontros, né? O tema geral é mitologemas sobre a origem e natureza dos mitos humanos, né? É algo realmente bem do começo, a gente está começando do começo, né, para dizer, então, a primeira
o primeiro encontro, né, foi sobre a Aurora do Mito, como tudo começou, isso foi em julho, e hoje a gente vai estar falando sobre a natureza primordial dos personagens míticos, né, quer dizer, de onde vêm esses personagens, como é que eles são construídos, né, em que sentido isso é feito, né, então esse será o tema, o subtema, né, dentro daquele tema geral que nós vamos estar trabalhando. E nós ainda teremos um outro evento, no dia 27 de novembro, né, a Jornada do Herói, e finalmente, no dia 16 de dezembro, os arquétipos do inconsciente coletivo, Mina de Mitos. Tá? Então, as datas elas foram remarcadas por causa da pandemia, e então nós vamos iniciar agora, né, esse segundo item, a natureza primordial dos personagens míticos. Né? Eu sou Vânia Marinelli, eu sou linguista, psicanalista e coach, né? E sou também mestre em comunicação e semiótica, né? Então, eu gosto muito de lidar com essas minas de significados, né? Que são os mitos e tudo isso que perambula na psique, né? Então, vamos lá. Aqui nós estamos com o nosso título, né? Mitologia, mas sobre a origem e natureza dos mitos humanos, né? E é o encontro de hoje, a natureza primordial dos personagens míticos, e aqui a gente tem uma figura mítica que é Ícaro, né? O Ícaro indo de encontro ao sol, e a cera que estava segurando as suas asas derrete, e ele cai no mar, né? Essa é uma figura mítica também aí que está tem uma grande presença, né, na mitologia. A gente vai começar com uma atividade, né? Antes da gente começar a conversar sobre os personagens, a gente vai começar com uma atividade que eu vou propor para vocês. Eu tenho dois slides com imagens, e eu vou pedir que vocês sintam essas imagens e digam, né, vejam aí o que mais chama atenção para vocês, né, tanto neste grupo de imagens como na próxima. Eu vou deixar um pouco para vocês, né, essa imagem, e depois eu vou deixar mais um pouco a outra imagem, ok? Então vamos dar uma olhada, né, aí. E agora a gente tem a outra tela, né, com as outras imagens, para que vocês também digam, né, o que é que chama mais a atenção de vocês, né, o que vocês sentem em relação a essas imagens, para a gente começar a conversar sobre os personagens míticos, né? Pronto, ótimo. Desculpe, gente. Vê se não tem mais ninguém na sala de espera, Vânia. Tá, eu vou ver. Dá mais Espera uma aí. olhadinha. Deixa eu ver. Não, porque, olha, graças a Deus, todo mundo entrou, porque aquela dica da Adriana foi ótima. Não dorme, Adriana, que eu vou te cutucar aqui, ó. Mas vamos lá. Então, desculpe. A Marisa falou que o que ela reparava é que muitas dessas imagens misturavam o animal com o humano, certo? Isso mesmo. E essa segunda imagem também traz muito os sacrifícios, né? Sacrifícios. Certo. Quem mais? Eu acho que nessa segunda imagem, né, os homens estão encarando sempre coisas mais fortes do que ele. Ah, tá. Então, homens encarando
coisas mais fortes do que eles. Se nós estivéssemos lá no meu espaço, eu estaria escrevendo essas coisas na lousa, para todos verem, mas como não estão, estão aqui comigo. A Rose... A Rose escreveu algo, Rose? Ela escreveu. Então, espera aí que eu já vou pegar aqui. Vamos ver onde é que está. Eu leio para você. Leia para mim. A parte das imagens mostra figuras grandiosas em algumas atividades que transcendem o humano, forças sobre-humanas que mostram como superar os obstáculos humanos. Atividades sobre-humanas, né? A maior parte das imagens mostra figuras grandiosas. Certo. Em alguma atividade que transcendem o humano, forças sobre-humanas que mostram como superar os obstáculos humanos. Como superar os obstáculos humanos. Genial. Eu posso falar também? Mas não. Isso é coisa que se pergunte? Ai, aproveita enquanto eu estou acordada, que daqui a pouco eu já não falo mais nada. Eu acho assim, dessa página, tirando a Medeia, né? Medeia que chama, não? A Medusa? Sim. Medusa? Medusa. Exatamente. Todas as outras, a Atlas, Minotauro, isso. A imagem já conta a história. A imagem, certo. Quando você olha, ela já conta a história, eu acho. A imagem, ela diz tudo, né? Você já supõe o mito que está por trás disso. Certo, mesmo sem as palavras. Sem as palavras. Então, você pega esse homem subindo, por exemplo, Atlas segurando o mundo, né? Eu não lembro o nome do cara que rodava a pedra para cima e para baixo. É o Sísifo. É isso aí. Então, Dri, eu não estou te vendo aqui. Cadê você? Mas eu estou aqui. Você tem que me rodar. Agora vi. E a Valéria, ela vai falar algo ou não? Não, tá bom. Eu não vou forçar. Todo mundo falou. Muito bom. Muito bom. Então, deixa eu botar aqui. Muito, muito bom. Esse tipo de exercício eu gosto muito de fazer para que a gente entre, para que vocês também entrem e participem com vocês próprios ali, né? E aí, quando a gente começa a falar, vocês vão ver que a gente retoma várias coisas que vocês disseram também. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu sei muito bem que existem muitos mais personagens míticos do que esses tipos que eu coloquei. Mas esses são os mais comuns, né? E, normalmente, eles pertencem a dois grupos. O grupo dos imortais, né? Que são deuses, titãs, gigantes, monstros, conceitos personificados, e ninfas, que também são conceitos personificados, até certo ponto, porque elas são espíritos femininos, né? Espíritos do feminino. Então, assim, existem essas figuras que elas são imortais, no sentido de que elas estão aí quando os seres humanos nascem, né? E elas ficarão aí depois que os seres humanos se forem, né? Aí existem os mortais, né? Existem mortais que são deificados, ou seja, eles eram mortais, mas acabam virando deuses ou deidades, né, específicas. Os heróis, né? Os heróis, tradicionalmente, eles são filhos de
de um deus com um mortal, né? Então, eles têm ali alguma coisa a mais, digamos, do que os simples mortais. Existem determinados reis, adivinhos, as amazonas, né, que são que compõem aquele grupo de mulheres liberais, independentes, e os mortais castigados, né, que ficam presos no Tártaro. Por exemplo, o Sísifo é um deles. Ó, eu não posso fazer com isso aqui, peraí. O Sísifo é um mortal que foi castigado, né? Ele era extremamente mau caráter e tal. E aqui é o Tântalo, né? Que ele quis enganar os deuses e serviu o seu próprio filho, né, de refeição para os deuses, achando que eles não fossem perceber o filho morto. E aí o Zeus o castigou, né, a esse lugar do inferno grego, né, que era o nível mais baixo, mais difícil do inferno, onde o indivíduo ele é condenado a fazer repetidamente algo ligado ao que gerou o seu castigo, né? Então, ele, por exemplo, que serviu o seu filho como refeição aos deuses, ele fica no Tártaro, ele vê os alimentos, os frutos, e não pode comê-los, né? Então, ele também é um mortal castigado, né? Muito bom. A palavra personagem, né? A palavra personagens, eu achei assim incrível, né? Quando eu caí em mim, porque eu sou linguista, existem as pessoas que já sabem disso, né? E algumas que podem não saber. E quando eu fui atrás da palavra, eu achei assim absolutamente incrível, né? Que a palavra vem de persona mais agens. Persona é aquela máscara do teatro grego em que os atores, né, eles mudavam de papel mudando a máscara, né? Então, assim, a máscara, ela indicava qual era o papel deste agente, né? Qual era a função. E a persona é justamente essa máscara. E agens é o agente, né? É aquele que conduz este papel. Então, o personagem é o agente de uma persona. Então, quando eu começo a pensar em mitos, em que eu tenho, obviamente, as figuras centrais dos mitos são personagens. E cada um, né, cada indivíduo que está fazendo parte do mito, na verdade, ele está conduzindo, ele está carregando, ele é agente de um determinado papel ou função, e que a gente sabe que é muito mais do que uma peça de teatro, né? E sim, é algo da vida, né? É algo que tem a ver com a vida, porque a gente sabe que o mito é uma interpretação simbólica, né? Da realidade, e que junto contém um valor emocional, né, desse fato interpretado. E aí cada personagem ele vai conduzir uma função do humano, seja ela uma função de sombra, seja uma função mais clara, mais luminosa, mas, vamos dizer assim, o personagem mítico, ele tem uma tarefa,
É isso que a gente vê com a palavra personagem. Ele é um agente, tá, de alguma função do mundo visto pelos humanos. Ok? Eu não vou falar do mundo humano, porque o mundo onde os humanos estão é muito maior do que o humano. Mas é o mundo tal qual ele é visto pelos humanos. Ok? E aqui, gente, eu achei essa imagem interessante, porque a gente tem um papel, tá vendo aqui, ó? A gente tem aqui, seria um papel. E aqui um ator, né? Logicamente que fizeram a montagem, né? Então, assim, nesse caso, a gente nota como o papel ele tem algo a mais. Por isso ele é arquetípico, né? Ele não pertence necessariamente a ninguém em particular, mas ele pode ser encenado por todos nós. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que diz o Jung sobre as figuras míticas, no sentido, logicamente, de que eu tenho uma meta, né, para passar em relação a esse estudo, né, mítico. Eu sou bem ligada com a questão da psicologia e do papel que os mitos têm dentro da psicologia. Então, o Jung diz o seguinte: todas as figuras míticas correspondem a experiências psíquicas internas e surgem originalmente delas. Tá? Esse é um trecho do Jung que foi citado pelo James Hollis. Nesse trecho, então, está muito claro que o mito ele nasce dentro da gente, né? Ele é formatado dentro da gente através de processos que são psíquicos e são individuais. Percebemos muitas vezes, aterrorizados, que somos objeto de fatores maiores que nós e ou desconhecidos por nós. Aqui, a gente já pode lembrar de algumas referências de vocês quando viram no mito, né, nessas imagens que eu pus, uma certa discrepância entre o ser humano. Alguém deve estar com o microfone aberto. Obrigada. Então, assim, as imagens, né, várias delas mostram, de fato, uma discrepância entre o tamanho humano, as forças humanas e o obstáculo, né? A tarefa. Né? E isso, na verdade, é uma forma de expressar, né, que o mito tem essa percepção inicial, porque hoje a gente sabe um monte de coisa. É como a gente falou na nossa primeira mesa redonda. Né? Hoje, o ser humano ele conhece muitas coisas. Na origem humana, ele não sabia absolutamente nada. Né? Ele estava entrando em contato consciente, com uma consciência maior do que os outros bichos, com esse mundo plural, cheio de coisas, e ele não tinha nenhum a priori. Então, interessantemente, ele começa a colocar nos mitos situações enormes, né,
e que, na verdade, elas são simbólicas porque elas mostram esse assombro ou o peso de você estar diante de um mundo que o transforma em objeto. Ou seja, nós somos objeto, né, de N forças cósmicas, naturais, que estão muito além de nós. A questão da morte, por exemplo, que é o grande tabu inicial, é apenas uma delas. Né? São coisas que estão muito além de nós. Então, os mitos, eles acabam mostrando isso, né? Como algo maior ou desconhecido, porque parece que o desconhecido, ele também, a gente o sente como grande, né? Enorme, né? Muito bom. Aprendemos a chamar o desconhecido de mistério, né? Então, o mistério que a gente muitas vezes lê, né? O que em certos mitos ou ritos, né? A história do mistério. O mistério, quando a gente fala mistério, a gente está falando em um significado não só intelectual, né? Ou seja, algo que eu não sei, mas também emocional. Ou seja, é uma coisa que por eu não saber o que é, eu tenho medo, eu não sei o que vai me acontecer em função desses mistérios. Tá? Agora, interessantemente, né, quando o ser humano começa a dar nome ou a simbolizar essas coisas todas, e até começa a dar um nome, mistério, né, esta já começa a ser uma forma de conhecer esse mistério, né? Que nós já vamos ver aqui um pouquinho mais do processo. E aqui vocês viram né, o nosso céu ali, muito bom. Eu elenquei aqui, gente, vamos dizer assim, os traços fundamentais que podem dizer para a gente, ou desenhar a natureza dos personagens míticos. Tá? Então, e aí também vocês vão ver o quanto vocês também já tocaram neste assunto ao reagirem, né? Ao reagirem àquelas imagens. Os personagens míticos, as figuras míticas, elas são sempre personificações, tá? Animismos, ou seja, o ser humano projetando para fora, né, a sua humanidade em árvores, pedras e tal, como uma maneira de aproximar o mundo dele. Não que ele já soubesse, eu tenho uma grande ideia, eu vou aproximar o mundo de mim. Não. Mas o que acontece? Ele começa a projetar sobre o mundo externo algo que é dele para tentar entender essas coisas do mundo externo. Tá? Eles são também dotados de forças, poderes, daimons, né? Daimon que tem a ver também com dínamo, ou seja, são forças que movem, que constroem, que fazem, né? Então eles são poderosos, eles têm sempre algum poder, né? Ou mesmo quando eles não têm um poder, esse não ter um poder, ele é visualizado como algo importante, né? Dotados de individualidade, ou seja, eles têm uma identidade, né? E isso é importantíssimo, porque no momento em que o ser humano ele começa a perceber conceitos dentro dele, ou seja, mitos dentro dele, ele tem que individualizar esses mitos e esses personagens, para que ele possa entender e se posicionar em relação a eles, né? Fundamentalmente, esses personagens são arquetípicos. Eu não vou entrar muito aqui, porque eu vou falar
um pouquinho mais para frente, tá? Eles são arquetípicos. Eles são imagéticos, eles são formados, né? O Jung já tinha dito ali atrás, eles são formados, gerados, né? Ao modo de imagens mentais. Eles são imagéticos. Eles são simbólicos, basicamente metafóricos, né? Porque eles traduzem um como ser que o Campbell cita nas Máscaras de Deus, no primeiro volume, que é o dos povos primitivos, né? Ou seja, vamos dizer, a base da metáfora, né? Ela é exatamente isso. Eu aproximo, né, algo meu, ou o que eu já sei, e eu vejo algo lá fora e digo, isso é como se fosse aquela outra coisa. Ou seja, eu vou gerando linguagem, imagens desta forma, e essa é a forma metafórica, né? Eles são também fundamentalmente dotados de valor emocional, tá? Nós vamos falar, eu não vou parar aqui muito, porque a gente vai falar sobre isso. Nascidos dentro de nós, como forma de interpretar, ou seja, significar, conceitualizar a realidade para nós mesmos. Vamos nos lembrar que conceito vem de concepto, que é concebido, né? Ou seja, os conceitos, imagens e significados, eles realmente são gestados na nossa psique, na nossa mente. E depois eles são concebidos, e depois eles vêm à luz, né? Então, eles nascem dentro de nós, no inconsciente, para a consciência. Ok? Bom, agora aqui eu vou dar, são algumas reflexões, tá? Sobre sobre essa natureza dos personagens míticos, né? Aqui a gente tem uma coisa importantíssima, né? É que as imagens míticas, elas não são um reflexo simbólico das coisas que eu sinto, que eu vejo no mundo, né? Elas são resultado da interação entre o eu e o mundo. Ou seja, o ser humano interagindo com o mundo, tanto o mundo externo quanto o mundo interno. Quando ele interage, acontece alguma coisa, né? E justamente o sinal dessa coisa é o valor emocional. Ok? Então, imaginem uma criança, né, recém-nascida, está no berço e ela, até pouco tempo, ela estava junto com a mãe, dentro da mãe. Aí ela chora porque ela tem fome e a mãe nela não está instantaneamente presente, né? Mas a memória deste bebezinho, tudo o que ele sabia era de uma mãe colada nele. Neste momento, ele, sem ter nenhuma racionalidade, apenas a reação emocional, ele vai sentir um pavor, que é o pânico do abandono. Ele não sabe que a mãe vai chegar logo ali. Então, ele, por um pequeno espaço de tempo, ele pode ficar extremo e chorar desesperado. Tá certo? E esse estar mal que faz com que ele chore é o valor emocional da experiência que ele teve. Quando ele entra em contato com aquela situaçãozinha de solidão dele, e veja, ele não tem ainda nenhuma racionalidade. Ele tem um medo, né? De que a mãe não esteja lá, porque existe aquele instinto do arquétipo do filho de querer a mãe e a mãe chegar, certo?
E aí, a emoção que é deflagrada quimicamente, né, vai gerar um significado para, digamos, um lado desprazeroso, um lado doloroso, né? Então, e essa imagem que vai ficar gravada como memória neste bebezinho, tá? É o resultado de uma interação. O bebezinho lidando com a sua eventual solidão, que ele não sabe que não é bem solidão. Com o tempo, ele vai aprendendo, claro que a mãe já não mais faz parte dele, ok? Com essa historinha, eu quis mostrar, né, que em todas as imagens que nós produzimos, sejam elas míticas ou científicas, nós estamos nelas. Porque a nossa lente, a nossa forma de perceber e de reagir está na reação, está naquela imagem. A imagem é fruto de uma interação. E os mitos também são. Ou seja, o ser humano, com as suas reações emocionais, está em todos os mitos. Ok? Então, vamos lá. Nossas imagens míticas traduzem o resultado de nossa interação com o mundo e não apenas refletem o mundo para nós. As imagens organizam os nossos sentidos. Ou seja, desde o início, essas imagens míticas foram uma forma de organizar sentidos dos seres humanos. Lembrando que nós temos 5 sentidos para fora e um sentido para dentro, que é o somatosensorial, e que nós temos um córtex muito grande. Então, essas percepções sensoriais, elas vão sendo processadas e reprocessadas, né, dentro, e se tornam muitas. São vários pedaços sensoriais. Visão, audição, são cores, ruídos, né? E tudo isso acaba sendo organizado por causa do nosso cérebro em imagens complexas, inclusive imagens que caminham, ou seja, narradas, ok? A questão do valor emocional. O valor emocional de nossas experiências é homeostático, ou seja, zela por nosso equilíbrio vital e, portanto, por nossa sobrevivência. As nossas emoções, elas são talvez a parte mais alta da nossa chamada homeostase, que é o equilíbrio vital nosso, né? E que justamente ele serve para que a gente se mantenha em um equilíbrio dinâmico, né? Ou seja, aquele equilíbrio que mantenha a vida. E as emoções, elas são algo que é gerado, né, pelo sistema homeostático inconsciente, tá certo? Mas elas são para serem conscientes. Ou seja, a gente sabe que quando a gente está com muita ansiedade, né, com muito medo e ansiedade, a gente pode suar frio, o coração bate mais rápido, né? Isso a gente não faz. A gente não fala, o coração bata mais rápido porque eu estou ansiosa. Não. Né? Fisicamente aquilo se dá. Mas eu acabo percebendo conscientemente que eu estou em um determinado estado emocional, positivo, logicamente, ou negativo, para que eu faça alguma coisa. Né? Para quê? Para que eu me equilibre e proteja a minha sobrevivência. Certo? Então, nesse sentido,
as nossas emoções, elas são tão homeostáticas quanto o controle da nossa temperatura corporal. Só que é uma hora em que o nosso sistema interno ele passa a bola para o nosso ego consciente. Do tipo, você não está feliz neste emprego, você está com ódio do seu chefe, você precisa fazer alguma coisa. Ou seja, essa é uma imagem também, tá certo? E que me dá uma sensação desgostosa e que, obviamente, aponta para que eu faça algo. E esse fazer algo é para que eu vá para uma situação de melhor saúde. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque os mitos, todos, sem exceção, eles têm uma carga emocional enorme, porque eles têm essa tarefa. Né? Eles estão lidando com situações arquetípicas e com as questões emocionais ligadas a essas situações. Muito bom. Emoções prazerosas indicam necessidades satisfeitas, certo? É lógico, eu estou falando aqui de uma forma extremamente genérica, mas é o que para nós importa. Emoções dolorosas indicam ameaças à nossa integridade, no todo ou em parte. As emoções, eles são uma espécie de termômetro da sobrevivência, mas é um dos termômetros, né? Que ele é conscientizável. Né? Nós somos conscientizáveis das nossas emoções. E a partir disso a gente pode reagir de uma forma ou de outra, se posicionar. As emoções qualificam as imagens e nos mostram o quanto importam e em que sentido, positivo ou negativo, nos importa. A consciência atualiza, presentifica nossas percepções. A gente vai ver que o mito, e isso o Campbell também fala nas Máscaras de Deus, né? Esse volume inicial, que o mito ele é uma maneira de presentificação de determinadas ideias, de determinados conceitos, de determinadas imagens e emoções. Parece que tem mais 3 ali, deixa eu ver. 3 mais... Não, mas eles podem entrar, ok. Perdão, gente. E é muito interessante, porque a consciência, especialmente a consciência humana, ela é extremamente dotada porque ela tem mais espaço-tempo de memória de trabalho. O que isso quer dizer? A gente consegue juntar muitos traços memorizados de uma vez. E com isso a gente pode ver cenas bastante complexas. E aprender, inclusive, coisas bastante complexas. Então, veja, a conscientização é uma parte integral da função mítica, né? O mito ele só tem função para seres conscientes, tá certo? Que possam ver e sentir essas imagens. Aliás, eles constroem essas imagens e depois veem e sentem essas imagens. Mas elas precisam ser conscientes. Tá? Aí vocês podem até perguntar, mas escuta, existem imagens inconscientes em termos de cérebro? Com certeza. Né? Há várias imagens mentais que são circuitos mentais de memórias, por exemplo, memórias procedimentais, né? Que são memórias motoras e tal, né? De como você faz certas coisas. Quando você já automatizou, né? essas formas, né?
você não se conscientiza, tá certo? De que há todo um processo ali feito e que você está acompanhando conscientemente. E isso, sem dúvida, é fundamental, porque imagine se nós fôssemos ficar conscientes, né, de todos os circuitos neuronais que governam a nossa vida, né? Não ia dar, com certeza. Né? Muito bom. Então, aqui a gente falou sobre esses itens da natureza mítica, quer dizer, a parte imagética, a parte emocional e consciente. Aqui vocês já falaram, né, o fato de que, sem exceção, todos os personagens míticos são personificados, ou seja, eles são antropomórficos, né? Ou seja, eles são animados por um algo humano, né? Até quando você, por exemplo, pensa em uma pedra sagrada, né? Quando o ser humano ele vai falar com esta pedra sagrada, ele vai falar como se a pedra pudesse ouvi-lo como um ser humano. Né? Quer dizer, não é que necessariamente essas figuras míticas elas têm a cara de ser humano. Né? Algumas até têm, mas o fato é que elas são animadas, elas têm aquele ânimos ou ânima humana. Né? Então, o ser humano atribui características humanas ao mundo à volta, como uma maneira de se aproximar mais desse mundo, como num modo de conhecê-lo mais. Né? Reparem o quanto o ser humano ele se projetou sobre uma série de coisas do mundo externo, definindo essas coisas com conceitos ligados à sua vivência humana. Então, por exemplo, este povo nasceu daquela árvore, aquela é a árvore sagrada e que a nossa tribo nasceu desta árvore. Ou seja, se a tribo de seres humanos nasceu de uma árvore, essa árvore, de alguma forma, ela tem alguma capacidade, mesmo que seja muito espiritual, seja como seja, mas é uma capacidade de dar à luz, de gerar povos, né? Aquela tribo. Ou seja, ela recebeu algumas características, né, humanas, sem que, logicamente, eles soubessem que estavam fazendo isso. Foi natural. E foi assim no mundo todo. Né? Muito, muito, muito bom. Eis porque nossas explicações estão sempre lotadas de nós. Nossas visões estão sempre moldadas pelo formato de nossas lentes humanas. E isto aparece desde o início dos tempos. Estamos presentes em todos os nossos conceitos. A gente já falou um pouquinho antes, né? E nesse sentido, parimos a nós mesmos filhos desta cópula com o mundo. Ou seja, aqui a gente tem mais uma imagem que é, se o ser humano interagindo com o mundo, ele gerou esses mitos, né? E esses mitos definem o ser humano, né? É uma forma de ir tirando consequências e resultados dessa cópula, dessa interação entre o ser humano e o mundo. Né? Ou seja, ele está dialogando com esse mundo. Né? Nossa capacidade simbólica, metafórica, né? Agora sim, porque eu acho que assim, é legal que a gente entre um pouco mais nisso, porque essa é a essência da coisa e a metáfora é a essência
do conceito e da semântica, tá? Do início da semântica. Então, a nossa capacidade simbólica metafórica, ela é eficiente, é uma eficiente forma de lidar com o desconhecido, o como se referido por Campbell. Através da metáfora, aproxima-se o desconhecido, ou seja, o mundo, do eu. O homem procura semelhanças entre seus sentidos internos e o que vê, sente fora dele. Mas veja, ele procura não racionalmente, ok? Ele simplesmente é algo natural. Ele vai percebendo aquilo que ele pode, de semelhança entre o que ele é e o que ele sente e o que está lá fora. Começa a conhecer por comparações, aproximações simbólicas entre o eu e o mundo. Tá? Ele vai procurando essas semelhanças e vai gerando conceitos. Né? Então, agora eu fiz isso aqui para mostrar exatamente o que é uma metáfora. Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas até é para viver um pouco essa metáfora. Para alguns, eu até já posso ter falado nesse exemplo. Eu peguei o seguinte, um significado que são os olhos da Capitu, do Dom Casmurro. Né? O Dom Casmurro é o personagem do Machado de Assis, que era absolutamente louco pela Capitu, e a Capitu nunca demonstrou tanto amor pelo Bentinho, né? Que era chamado Dom Casmurro, como ele tinha por ela. Então, existe uma hora no livro em que ele quer descrever, o Machado de Assis quer descrever o poder dos olhos da Capitu. E ele diz que a Capitu tinha olhos de ressaca. Né? Por favor, naquela época, é quase certo que ressaca não fosse esse termo de quem ficou bêbado. Alguém está com o microfone aberto. Alguém está com o microfone aberto? Pronto. Então, eu peço que vocês não pensem, né, na ressaca dessa forma. Então, ele dizia que os olhos da Capitu, eles eram olhos de ressaca, porque eles eram como o mar em dias de ressaca. Aqui eu tenho o significado 2. O mar em dias de ressaca é um mar cinzento, mais escuro, bravio, né? As ondas costumam ser grandes e a pessoa que está ali na beira tem o perigo de ser tragada pelas ondas e se afogar, morrer. Ok? Muito bem. Quando ele vai descrever a sensação que ele tinha diante dos olhos da Capitu, a gente fica sabendo que os olhos dela eram enigmáticos, mas não menos profundos, ou seja, não é por serem enigmáticos que eles não eram profundos. Eles puxam o Bentinho para eles, né? Dos quais, então, o Bentinho ele tenta não olhar para os olhos da Capitu, porque ele tem medo, se ele olhar para os olhos da Capitu, dele ser tragado, né? Porque ele estava absolutamente apaixonado por ela. Ora, eu tenho este significado 1 e o significado 2. E eu posso usar a metáfora e dizer que os olhos da Capitu, eles são aquele mar em dias de ressaca. Por quê? Porque tem que haver alguma coisa em comum entre os olhos da Capitu
e o mar em dias de ressaca. E realmente tem. Por quê? Se a gente for ver, né, ele tem aquele mesmo medo que se tem de ser tragado pelo mar e se afogar, né, ele tem de ser tragado pelos olhos mar da Capitu e se afogar e perder, por exemplo, a sua identidade neste amor avassalador. Ok? Então, vejam o poder da metáfora. Ela traz alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu estou representando, mas ela me traz com base nessa parte comum de conceitos, né? Que era exatamente o que os seres humanos faziam, tá certo? Ao gerarem os seus mitos que definiam a vida deles e o mundo, né? Eles iam fazendo essas aproximações, né? Por quê? Porque eles iam procurando alguma coisa comum, né? E com isso eles iam alargando esse vocabulário mítico, digamos assim, né? Vocês gostaram dessa... Deu para ver? Deu para ver E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês. Então, quer dizer, a metáfora... E olha, metáfora é algo absolutamente transcendental em relação aos mitos, porque todo mito é metáfora, né? Então, a metáfora é o uso de um significado por outro ou outros com base na intersecção de sentidos entre eles, ou seja, com base no que esses significados têm em comum. Em linguística, a gente diz que essas coisas em comum são os semas, né? Semas são traços de sentido. E aqui eu pus para vocês verem uma imagem interessante. Isso aqui é uma propaganda e tal, que diz assim: quer continuar a respirar, comece a preservar. Mas vocês notam que aqui eu tenho árvores, tá certo? Eu tenho árvores que estão na mesma forma que um pulmão. Por quê? Porque realmente eles são parecidos, né? E há algo em comum entre os dois. Os dois, eles servem para uma boa e saudável respiração, ok? Então, esse anúncio aí, né, ele usou essa metáfora, né? Ele trouxe a árvore no lugar do pulmão, mas misturou os dois sentidos, ou seja, ganham os dois sentidos aqui, os pulmões e as árvores. Ok? Muito bom. Agora sim, agora nós vamos falar dessa questão arquetípica que é sempre importantíssima, porque essa é uma das razões pelas quais o Jung, inúmeras vezes, ele é mal compreendido e a ideia dele não tem absolutamente nada de errônea, né? Tanto é que em um dos livros que eu usei dele, ele pega e diz assim: o inconsciente coletivo, ele é uma questão empírica, e é mesmo, né? Então vamos tentar ver aqui, né, o que vocês acham. As figuras míticas são sempre arquetípicas, ou seja, o que é arquetípico? É típico do humano. Mitos existem entre todos os povos humanos. Quer dizer, foi isso que fez o Jung pensar que realmente tinha algo muito estranho na humanidade, né? Porque todos os povos possuíam mitos e ele percebeu que, apesar da roupagem dos mitos ser bem diferente, a estrutura daqueles mitos era muito parecida, né? Povos que nunca se encontraram.
Né? Mitos são imagens arquetípicas, resultantes de um modo humano de produzir imagens. Vamos já fixando isso, né? O arquétipo, ele é um modo humano de produzir imagens. Arquétipos são conteúdos autônomos do inconsciente coletivo. Não são ideias herdadas, mas potencialidades herdadas. O que significa isso? A gente não herda as ideias arquetípicas prontas, né? já formadas. A gente herda um modo, um potencial de gerar ideias tipicamente humanas, certo? A gente não gera ideias caninas, a gente não gera ideias cetáceas, a gente não gera ideias, enfim, de golfinhos, tá certo? Eu peguei aqui, bom, os golfinhos também são cetáceos, mas enfim, eu peguei mamíferos, que são os mais próximos, né, de nós, eles também geram ideias, como a gente já falou, só que eles não têm, nós não temos como gerar ideias de outros bichos, de outras espécies que não a nossa. Os arquétipos são modos tipicamente humanos de imaginar, de gerar imagens, de formatar significados. É legal a gente pensar nisso porque nós herdamos, sim, arquétipos que são essa maneira específica, né? E isso é algo absolutamente empírico, ou seja, nenhum ser humano em algum momento gerou ideias que não fossem humanas, certo? Ideias, imagens. O inconsciente coletivo, né? Ele poderia muito bem ser um outro nome para a palavra genoma. Aí eu pus aqui do lado, né? Para a gente ver, né? O genoma é que a gente conhece dois nomes. A Marisa, você está aí, né, Marisa, para me dar o reforço? Você está aí, Marisa? Ou ela já foi dormir? Ah, ela está muda, eu entendi. Aqui. Ah, tá bom, tá bom. Então, assim, o genótipo é o conjunto de genes que cada indivíduo tem, que ele recebe da mãe e do pai. Agora, o genoma ele representa, ou ele expressa o conjunto dos genes que codificam toda a espécie humana e o seu modo humano de fazer as coisas, ok? Ou seja, a gente pode ter muitas diferenças localizadas, específicas, mas nós todos somos homo sapiens, nós somos humanos. E há uma genética específica que garante que a gente nasça como ser humano e não como qualquer outro bicho. Tá? Então, se existem genes que nos fazem de uma certa forma, para que a gente faça as coisas de uma certa forma, tá certo? Então, a gente deve entender que aquilo que o Jung chamou de arquétipo é esse modo humano de fazer. Tá? E no sentido das ideias, das imagens e tal, o arquétipo é um modo humano de gerar imagens. Por isso que os mitos de tantos lugares do mundo, né, as historinhas, elas podem ser superficialmente diferentes, mas a estrutura é a mesma. Você sempre vê, por exemplo, deuses. Você sempre vê deuses. Você vê monstros, sempre tem monstros, ok? Muito bom. Vamos seguir. Espera aí, aqui, muito bom. A gente já está acabando, viu, gente? Espera aí, aí eu tenho que tirar isso daqui. Bom, vamos lá. Então, o poder do mito familiar na geração de personagens míticos. Isso é importantíssimo, porque, assim, tudo
tudo o que nós vimos antes, vamos dizer assim, foi um pano de fundo para o micromundo humano, que até hoje é o micromundo humano, que se chama família, né? E, obviamente, esse trio, ele é a gênese absolutamente fundamental, né, para os personagens míticos, especialmente aqueles, vamos dizer assim, que... Não, eu ia falar uma coisa, mas eu já vi que não é. Porque eu ia dizer, por exemplo, aqueles que são mais humanoides. Mas não, porque muitas vezes você tem atribuições de animais, né, para uma figura que é paterna e que ela é um pouco ser humano e um pouco bicho, como a Marisa lembrou ali, né? Mas isso não muda em nada esta questão do valor da família, né? Aí não estou falando em termos de crenças, nada, é só num sentido mesmo assim etológico, né? O que acontece? A família humana, de um ser humano que ele se vê percebendo conscientemente esse núcleo, né? Ela tem uma mãe que gesta esse filho, né? Essa mãe, ela encarna quase que automaticamente. Eu pus esses dois arquétipos, mas ela pode ter muitos outros. Eu pus só para a gente fixar. Então, a mãe, ela basicamente, de uma forma automática, ela já vai incorporar o arquétipo da mãe, do inconsciente coletivo, né, com as suas funções típicas de proteger e nutrir a vida. Tá? Isso hoje a gente sabe. Naquela época eles sentiam apenas. Né? Então, a gente tem esta figura, que é uma figura feminina, então o primeiro modelo de ânima que um ser humano vê, né? Vê e sente. Né? Logicamente, a mãe ou a figura que cuida mais próxima quando não há mãe. O pai, e assim, essas duas figuras, mãe e pai, são dotadas claramente de um enorme poder diante da visão do filho. O filho é bastante pequeno, né? E ele sente a sua impotência perante essas duas figuras. E o pai ele encabeça o arquétipo do pai e o ânimos. O ânimos, que é aquele arquétipo da proatividade e da defesa do espaço vital. Ok? Isso é do princípio masculino, arquetípico. E isso foi sendo percebido. Muito bem, eu tenho duas figuras, uma yin e outra yang, que são necessariamente ungidas com um poder pela comparação. Porque o filho, ele é muito desprotegido se ele for deixado, e isso não só entre seres humanos. Né? A gente vê isso, por exemplo, entre mamíferos, né? É fácil de, ou mesmo aves. Quer dizer, você deixa o filhote, você larga o filhote, ele realmente morre. Ele não consegue a sobrevivência. Então, aqui eu tenho o filho, que além de filho de carne e osso, ele vai sendo a representação da fragilidade ampla. Tá? E aí sim, aí ele veste bem o arquétipo do filho, nesse caso. Né? O arquétipo da criança é diferente, né? Logicamente que eles coincidem, mas o da criança, ele representa aquele novo começo, né? O fruto da fertilidade, uma continuação, né? Agora, o filho em si, ele representa uma enorme dependência e uma enorme impotência, porque ele é muito pequeno, realmente. E
nós todos estivemos neste lugar, inclusive lá os dos homens da caverna, esse de uma forma mais intensa. Ao olhar do filho pequenininho, né, eles vão ter as suas primeiras experiências do que será uma figura divina, poderosa, um Deus. O conceito de Deus só se instaura porque todos nós fomos pequenininhos e crianças. Porque senão seria muito difícil a gente formatar esse conceito. É porque o filho em si, ele fica hipnoticamente seduzido, isso é natural, pelo poder parental. Né? E essa memória de ver, né, e de conviver e de precisar desses seres poderosos fica gravada no córtex. E até nos primeiros indivíduos que fizeram mitos, né, na hora de pensar em poder, a vivência do poder do outro, a mais forte e primeira era essa. Né? Então, vejam, aqui eu vou ter inúmeras figuras femininas que vão fazer o papel da mãe, por exemplo, arquétipo da mãe, ou o arquétipo da bruxa, por exemplo. Né? A bruxa é aquela figura que ela, por N razões, ela não consegue viver o arquétipo da mãe. Ela não consegue. Tá? Veja que aqui a gente está lidando com conceitos e não com seres. Tá? É lógico que eles se baseiam em seres do mundo. Né? O pai também, ele pode vestir corretamente o arquétipo do pai, né? Ou ele pode ser aquele ânimos destrutivo, ou seja, aquele destruidor furioso, né? Aqueles até deuses que são bastante destrutivos, né? E o que nós vamos ter aqui? Eu tenho estas figuras aqui, enquanto esse núcleo, que, querendo ou não, é um núcleo protegido, mítico, né? Mítico e real também, né? Agora, este filho aqui, ele vai ter que sair deste núcleo, tá? E ele vai precisar buscar a si mesmo. Isso aí já seria a descrição junguiana da jornada do herói. Depois o Campbell fez um livro muito famoso, né? E aí, o que acontece? O herói é justamente esse ego que já foi condicionado aqui, ok? E ele vai sair, né, em busca de si mesmo, do seu caminho, ele vai fazer essa tarefa, e aí os mitos contam, né, inúmeras façanhas, né? Esse herói sempre tem que cumprir uma certa tarefa, né? E o herói, depois da tarefa, ele volta e acaba passando, vamos dizer assim, ele passa avanços para esse núcleo aqui. Quer dizer, ele tem um lugar aqui, mas ele não faz parte desta núcleo. Então, aqui surge a figura do herói. Né? O herói é aquele que sai do seu núcleo familiar e tem que buscar o seu caminho. Isso é interessantíssimo porque nos mamíferos isso também ocorre. Né? O filho macho, né? Ali é mais o filho macho. O filho macho, quando você tem bichos que estão em grupo, o filho macho ele tem que sair daquele grupo, né, para buscar o seu caminho também. Então, assim, eu quis pôr esses 4
papéis aqui, porque a vivência dos seres humanos nestes papéis dá origem a inúmeros mitos. Mitos antigos e mitos modernos. Ok? Muito bom. A apresentação acaba aqui. Então, agora eu vou abrir só para a gente conversar um pouco, ver o que vocês acharam, como é que essas coisas ficaram para vocês, né, acerca dos personagens míticos. Deixa eu ver aqui. Muito bom. Todos estão mudos? Não posso crer. Como ficou para vocês? Por que vocês não falam? Pronto, vou falar. Fala, ótimo. Alguém tem que falar alguma coisa. Não, eu gostei muito da apresentação, achei bem clara, né? Bem precisa, concisa, bem direta, né? E é o que eu tenho estudado aí, é o que eu tenho visto e é por aí mesmo, né? Eu estudo muito a visão do Jung, né? E o que acontece? É por aí. Tá de acordo com aquilo que eu venho estudando. É por aí, tá isso. Certo, não tem certo. Entendeu? Entendi. Eu já tô tratando disso há mais tempo, entendeu? Sei. E assim, a questão do mito, do arquétipo, da visão arquetípica, né? O arquétipo é aquela coisa, é o conjunto de todas as visões arquetípicas, né? Ele traz em si uma coisa muito maior, né? O arquétipo. E aí você tem todas essas visões que são como cada um, né? E é daí que surge como é que é? O inconsciente coletivo, né? A ideia de que todos nós temos uma sabedoria, carregamos dentro de nós uma sabedoria comum, né? E que é o que nos aproxima. Isso foi principalmente detectado e verificado ao se estudar a mitologia de várias partes do mundo, encontrando várias coisas em comum, né? Agora, eu gostei muito da visão de que os heróis e os mitos, né, que tudo isso só é possível em razão daquela visão da criança em relação aos pais, que você falou aqui no final. Gostei muito disso, porque a gente, de repente, não pensa, né? Eu nunca tinha pensado desse jeito. Mas para a criancinha, né? Tudo é essa coisa mágica da mitologia. É verdade, né? Não, mas sem dúvida. E isso é sensacional, isso é sensacional, isso é lindo. Né? É verdade. Então, eu gostei demais, adorei. E adorei aqui tudo que foi colocado, achei muito bom. Tá? A meta nossa, né, aqui é que a gente possa justamente ver como é que fica isso na nossa vida, na nossa forma, né, de lidar com as coisas e tal, né? Então é isso mesmo.
Quem mais vai falar? Eu gostei muito. Muito obrigada. Obrigada a você por ter vindo. É um prazer. Eu acho, Vânia, que tá. por enquanto você está passando uma série de conceitos fundamentais para que a gente possa entender melhor a questão, algumas questões que virão, acredito, serem colocadas de maneira mais prática até na terceira e no quarto seminários, né? Que eu acho que vão acabar sendo o filão e todo mundo está esperando, que é a questão, né, A jornada do herói. A jornada do herói, exatamente, né? Então, hoje a gente percebeu, né, tudo que está por trás e que acaba culminando, né, nesse último gráfico que você colocou, né, do núcleo familiar e o arquétipo de mãe, de pai e de filho, e como esse filho depois vai pular desse arquétipo, né, de filho e vai para o arquétipo do herói. Então, eu acho que esses conceitos que estão sendo colocados agora, eles são super necessários, mas eles têm um quê de abstração, né? Sim, é verdade. A abstração, eu acho que ela vai... Eu imagino que quando você começar a mostrar, de fato, arquétipos que vão de um modo mais característico, mais tocar a cada um de nós particularmente. Sim, tem razão. A núcleo familiar, né? Que arquétipos a gente utiliza mais ou aqueles que a gente evita até, né, cair naqueles. Então, acho que aí vai ser, digamos, entre aspas, uma coisa mais prática que vai mexer um pouco mais, vai ter um pouco mais de valor emocional, digamos assim. Ah, né? Entendi. Possa se manifestar com a ênfase que talvez você espere, né, da gente. Então, por enquanto, ainda eu acho que a gente está meio temeroso, até um pouco mais genéricos, né, na assimilação, mas eu acho que isso é uma tendência, vai num crescendo, né? A gente percebe que tem uma linha que está indo num crescendo, que é o modo como você preparou os seminários. Então, eu acho que quando chegar agora a jornada do herói e a gente começar a tratar de arquétipos que realmente, com os quais realmente, né, a gente vai se identificar de cara, ou então a gente vai ter aquele clique e falar, puxa Sim. vida, era isso que eu estava vivendo e eu não sabia, ou agora sei, né? Então, acho que aí a gente vai poder se expressar com muito mais... Acho que vai ter assim, até briga para falar, né? No final da apresentação. Aliás, eu acho que talvez eu devesse, quando eu fiz a pergunta, eu falei, falem e tal, acho que a pergunta melhor teria sido o que mais, quer dizer, o que mais chamou a atenção, assim como as imagens, o texto, que no fim, a Maria Fernanda, no final, ela acabou falando, olha, isso aqui eu achei bacana porque eu não tinha pensado nisso, e é legal mesmo, né, a gente falar o que mais chamou. Por exemplo, para você, o que mais chamou a sua atenção? Eu gostei da colocação do inconsciente coletivo, né, como uma espécie de genoma simbólico, né? Exato, é isso. Exatamente. Eu ia falar isso, né? Também, Marisa. Diga. Eu também isso me chamou. Sim, eu também concordo com você que a gente está numa parte estrutural, né? E criando consciência, né, desse caminho todo do mito e de como ele foi construído e de como
organizado, né? Como o Jung organiza isso, e vem Campbell, falou, opa, peraí, olha aqui que tem um caminho aqui, né? E como também ele coloca assim o coração nesse caminho, né? Que é a coisa da abstração também, que Jung foi muito criticado por esses conceitos tão abstratos, né? Que difíceis até de serem compreendidos. E hoje vem a neurociência, né? Quando a Vânia coloca o genoma aí, fala, olha aí, nossa, Jung em 1914 lá já sabia o que era neurociência. Assim, ou como que a neurociência também se organiza, como a gente se organiza nessa questão, né? Então, eu acho que você trouxe um conceito, um pensamento, de fato, que vai fazer a gente tá se organizando aí para os próximos passos. Bacana. Legal, obrigada. O que mais chamou a atenção para vocês? Uma outra coisa também, se é que eu posso falar, não quero falar só eu, mas Pode. O peso da metáfora, né? Como Sim. a metáfora, né? O uso como uma explicação, né? O uso da comparação, né? Para quando a gente tenta explicar algo novo, né? Que você ainda não tem parâmetros próprios para aquilo, né? Então é muito recorrente, né? Esse uso da comparação nas explicações que o homem tenta dar para si mesmo e para a sua interação com o mundo, né? E a gente vê também, me ocorreu nada, linda, não foi nada. Viu? Também, talvez até pudesse, mas a questão das parábolas, né, que existem no Novo Testamento, né, todas as parábolas que Cristo passou eram todas por comparação, né? Era por metáfora, né? Sim. Quer dizer, a gente percebe que ele tinha a intenção de explicar alguma coisa que ele sabia, talvez, que não seria compreendida num outro nível, senão no nível de comparação. Então, é um uso também da metáfora que a gente vê que não vem lá de trás, né? Da nossa... Na origem. Da nossa origem mesmo, da nossa criação de consciência e evolução dessa consciência, perpassa, né, vários momentos históricos e várias figuras históricas que continuam usando, né, o recurso da comparação, né, nos seus mitos, nas suas histórias, nas suas parábolas. Então, é uma coisa bem contundente, né, essa questão de você usar algo que você já conhece e que dá uma certa segurança para você levar o indivíduo a entender algo que é, às vezes, totalmente novo para ele, mas aquela é a única maneira de ele ter um vislumbre do que aquilo poderia significar, né? É muito legal mesmo. E assim, e lógico, né? A gente sabe que você deu aquela ênfase na metáfora também, porque você é linguista, né? Então, é só alegria nessa área, né, para você. É que eu acho bárbaro, mas é verdade. Mas é mesmo. E ajuda muito, né? Opa. Ajuda a saber, né? A origem dos nomes, dos significados, dos conceitos, esclarece muita coisa. Muito. É verdade. É verdade. Eu queria agradecer também, Vânia, estar aqui com a Sorandra, com a minha filha. Foi muito rico. Nossa, oi! Tudo bom? Tudo ótimo. Como psicóloga, eu trabalho num grupo de encontros de mulheres e nós lemos o livro Mulheres que Correm com os Lobos.
Isso, que é todo voltado. Então, hoje você me enriqueceu demais com a tua aula, viu? Ah, obrigada a você por ter vindo. Prazer. E a Sorandra? Eu assim, revivi, né, coisas que eu tinha estudado há um bom tempo atrás e que eu já não tocava mais nisso. Mas assim, Vânia, eu como uma boa pisciana, que eu acho que você fala, Certo. eu sempre penso, quando eu penso na mitologia e tudo mais, principalmente as coisas que você falou no começo, eu fico pensando assim na questão da transcendência mesmo, né? Porque, claro, quando a gente estuda e tal, nesse contexto, o que o ser humano, como ele coloca em palavras, em imagens, né? A realidade, né? Então, que sai dele, certo? Falou isso no início. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu sempre fico pensando, né? Até mesmo quando se diz que a origem de você sentir a força dos deuses, né? Que seja essa experiência de ser pequeno e os pais tão grandes, né? Eu fico pensando se tem algo para além disso, que a gente ainda não percebe, né? Como aquele princípio hermético, assim, como é em cima é embaixo, como é embaixo é em cima, né? Então eu fico me perguntando, sentindo essas coisas, né? Em que passo a gente está agora, em que passo a gente ainda vai poder experimentar, como se a mitologia não fosse só uma coisa tão científica, entendeu? Como se ela fosse algo mais... Mas eu acho que não, ela não é necessariamente isso, né, tão científica assim, porque a gente experimenta, a gente vive as imagens. E quando, por exemplo, você me fala isso, a sensação que eu tenho é de você buscando e gerando automaticamente novas imagens. Porque se você fala assim, eu não sei, assim como se a ciência ela fosse distante da magia. Eu não acho que seja, né? Eu acho que talvez essa distância seja uma forma da gente se proteger de alguma coisa, mas as imagens, quer dizer, essa busca, mas e se tiver algo a mais, ou seja, isso já ou seja, você está dentro do mito, ou seja, você virou um personagem do seu mito, né? Não tem problema, né? Ou seja, isso faz parte, ou seja, isso não é menos real, né? Eu acho que a questão simbólica ela é muito séria, porque ela não é irreal, ela é real, né? O símbolo é real, tá certo? Por exemplo, eu posso definir para mim um conceito de amor e viver segundo este conceito. Aliás, isso é o que todo mundo faz. As nossas cosmovisões, todas, sem exceção, elas são míticas, sem exceção. Mesmo que o fulano diga, eu sou ateu, então ele pode, é uma cosmovisão ateia. E aí ele vai viver aquilo daquele jeito, daquela forma, mas aquilo é real para ele. Ele vê o mundo daquela forma. Então eu acho que assim, que nada está perdido. Não, e eu, por exemplo, ao ler mitos, né, é que a gente sente isso, né, que você está falando. Quando você lê lá aquelas histórias, aquilo, até que alguém colocou aqui embaixo, né, que mito é pura poesia, né, que é poesia. Aí você entende como mexe em algum lugar que você nem sabe qual é, não é?
e que a gente entende. E como entende? Como você lê, né, as várias deusas, nossa, você reconhece um pouco de você, né? Não, minha irmã é todinha assim, a fulana é tudo. Não é assim, né? Você vai lendo as histórias mesmo, né? Você tem uma sensação de reconhecimento tão profundo, né? De uma leitura assim tão do humano, né? Do humano, né? Que transcende até explicações, né? Eu lembro quando eu lia mais isso, eu ficava assim, nossa, como eles lá, né? Tão lá para trás conseguiram descrever, né? Com tanta profundidade e perfeição, entre aspas, né? O humano. E eu me pergunto que hoje em dia, né, a gente se escuta muito, aquilo é mito, o mito ele já ficou como uma coisa assim, né? Ultrapassada. Como uma gente, tudo bem, a questão da superação do mito para o saber das coisas, enfim. Mas o que eu quero dizer, existe tanta realidade e eu sou absolutamente assim uma admiradora desses homens que tinham essa sensibilidade, que hoje a gente está numa outra, né? A gente está fazendo outros descobertas. Sorandra, eu vou discordar de uma coisa sua. Eu não acho que a fase do mito tenha sido superada. O que houve foi uma sobreposição de fases. Nós não somos capazes de viver sem essa fase, porque essa é uma fase absolutamente, é uma feição absolutamente psíquica, né? O modo mítico, ele é sempre a base de todos os outros, não dá para escapar dele. A gente não superou. É um barato a gente ver que qualquer cientista, se você for... Eu falo isso por causa da minha dissertação de mestrado, que justamente foi exatamente sobre isso. Todo o cientista tem a sua base mítica e é depurável. Você percebe a visão de mundo dele. E isso é mito. Né? Então, assim, é como se fosse uma pirâmide. Você tem o mito, você tem a filosofia grega e você tem a ciência. Mas, ou seja, não há uma superação, no meu ponto de vista, e é algo visível isso. Eu acho que assim, você está falando no sentido da sua leitura, né? Mas o seu conhecimento, a sua vivência, né? Todo assim, estudo simbólico, mas eu digo, se eu me referir no sentido do mundo em si, perdendo um pouco essa poesia, entendeu? É que ele está, exato, ele está... É como se estivesse realmente perdendo uma percepção, é isso que eu quis colocar. Assim. Entendo. Entende, assim, quando se fala assim como uma conotação negativa para o mito, né? Assim, não nessa visão ampla. Mas eles têm mito. São... Eu acho que são... Concordo, mas eu digo que eu acho que são mitos meio assim destrutivos, são mitos robóticos, mitos, enfim, eu acho que eles estão aí, né? O videogame, você quer uma situação menos mítica do que, ou mais mítica, agora, né? Ou seja, tem várias coisas que você percebe, ou por exemplo, as tatuagens. Né? Todo mundo pintado, tatuado até na língua, tudo bem, a pessoa, ok, tá lá, mas isso tudo faz parte, ou seja, as buscas são as mesmas, a busca pela sua identidade, e até a visão de mundo, ela está ali. Se enquadrar no bando, né? Bando. Né? Como nas tribos, né? Como aconteceu nas tribos, de todo mundo pertencer a um grupo, né? Usar droga loucamente, por exemplo, eu acho que há um fundo mítico nessa historinha. Todo mundo
e cheira, e aplica, e não sei o que. Filme americano, todos os jovens se cheiram, se aplicam. Ou seja, é muita coisa para não... E isso é mítico, vamos dizer, é mítico do Hades, por exemplo. Né? Eles estão indo lá para... mas é um fato. É um fato. Você percebe que existe algo embaixo disso. É que a gente pode não gostar, né? E mesmo esses mitos lá de trás, eu penso, esses mitos lá de trás, eles também são uma faceta. Eu acho que viver naquela época não devia ser bolinho. Uhum. Né? Então, assim, eu não tô, veja bem que eu não estou querendo passar em cima da sua... Por favor, se você achar que eu estou sendo um trator, você me fala. Não, eu acho que a gente pensa, inclusive, muito parecido. Né? Exato. Eu tenho mais dificuldade de expressar, mas no sentido como perder uma sacralidade, entende? Sei. Como se o mundo tivesse menos sagrado, menos... Está mesmo. Sim, está, né? Por isso que tem a questão das religiões, né? Religião quer dizer religare, é a religação de nós com a natureza, né? Que foi perdida aí nesse caminho todo, né? Nós perdemos essa ligação, né? Do sagrado, o humano, ele se sobrepõe à natureza, né? E faz uso dela. Não, ele perde essa integração, né? Quando a Vânia fala aí dessa família nuclear ali, primal, é uma família que estava integrada a essa natureza, né? Naquele primeiro momento lá dos homens de Neandertal. Então, hoje eu acho que a gente busca muito essa coisa do sagrado, né? Tem alguma coisa chamando a gente, querendo uma peça que se encaixe, né? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu acho que essa questão está muito forte, né? Quando a Vânia fala do videogame, né? Eu trabalho muito com criança e adolescente, né? E eu vejo quanto também destaca-se essa coisa até do humano, né? Porque aí é a máquina ali, né? É uma inteligência artificial que tá sendo muito maior do que a própria consciência de quem está usando ali, né? Muito bem. É isso. Betinha, você vai falar. Não vai? O que te chamou mais a atenção? Tira o som. Quer dizer, tira o som, não, põe o som. Isso. Então, Vânia, eu como aquela pisciana viajandona que sou, eu já meio que discordo. Eu acho que o homem ele não está se desligando do mítico. Eu acho que ele está vivenciando mais, só que de uma forma menos consciente, talvez. Eu não acho que o homem se desligue do mítico. Eu não vejo a gente vivendo sem essa coisa de estar, de alguma forma, ligada ao início, né? Porque todo dia é um início, né? Então a gente é muito universal para se desligar. É que tem eu acho assim, tem alguns momentos em que a gente avança um pouco mais em alguns pontos, então parece que a gente meio que se desligou daquilo, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa diz assim, eu sou ateia, mas todos nós somos ateus em uma série de circunstâncias, nós desacreditamos de muita coisa que outros acreditam. Então, eu não sei te dizer se eu acredito que o homem está se desligando do seu lado mítico. Eu acho que ele só está, vamos dizer assim, vivenciando a coisa de uma forma mais automática. Não sei se deu para compreender o que eu estou tentando dizer. Tá dando. Até porque, quando a gente fala o homem hoje, é meio complicado, porque o homem hoje são
são muitos, né? É uma coisa assim enorme, tem um volume É tão muito grande. universal. Né? Então, não, e é difícil a gente realmente saber como é que estão todos eles, né? É difícil, mas eu acho que, de qualquer forma, essas buscas, quer dizer, o simples fato, né, a gente gira um pouco e busca, se frustra também, porque, por exemplo, aquele núcleo, né, que eu coloquei lá da família, né, a gente precisa ter em mente, porque a mitologia ela não é só aquele lance, por exemplo, do núcleo familiar harmonizado. A gente também tem a bruxa, a gente tem né, ou seja, ela é incrível porque justamente ela dá conta de tudo que é manifestação humana, né? E aí, quando você fala em mãe, você fala em filho, quer dizer, como é que fica, por exemplo, o lance de um filho que mata a mãe, da mãe que mata o filho? Não adianta só a gente falar assim, que horror, né? Não é isso. Ou seja, existem caminhos diferentes e alguns vão realmente para locais mais escuros, né? E isso é mítico também. Isso, eu acho assim, talvez seja o caso da gente dizer que todas as coisas têm a sua feição mítica, né? Não é a única feição que existe, mas a feição mítica existe. E o mito, ele é plural. Ele é rico. A riqueza dele é tal que ele não fala nem de bem, nem só de bem, nem só de mal. Ele é plural. E ele dá conta de que, de qualquer forma, existe um certo equilíbrio, que aí é o self junguiano que dá conta disso. Quer dizer, quando há um desequilíbrio, né, que vai muito longe em certas coisas, há respostas nesse sentido, né, para que a gente... E há também o desconhecido. Ele continua, ou seja, por mais que a gente conheça hoje, né, a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? A começar para nós, ou seja, individualmente, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer amanhã, né? A gente tem alguma previsão, mas, né? Então, eu acho que é legal a gente... o mito, ele tem um mistério, justamente. Ele trabalha, ele nasceu com o mistério, ele nasceu tentando decifrar mistérios, e eu acho que ele vai continuar assim. Né? Ele vai... E eu acho que é o mito que vai gerar outras roupas para outras coisas, né? Eu acho que não dá para deixar. É que muitas vezes a gente está falando, nós todos, de um lugar do mito. Ou seja, eu tô nessa parte aqui do mito, aí o outro lado, não, eu estou nessa parte aqui do mito, né? Porque o mito ele é gigantesco, né? Ele é eu acho que ele é um útero fervilhante, né? É uma coisa assim louca e absolutamente fértil. Caiu ali, plum, né? Já dá. Então, eu acho que é isso mesmo, né? E a gente tem essas... Eu acho que todas as nossas sensações, porque elas são emocionais, sempre, isso é óbvio, elas são míticas. Então, por exemplo, se eu estou assim, um pouco caída, um pouco desapontada, né? Aí entra aquele papo. Quer dizer, qual personagem mítico que eu estou encenando,
nessa, né? Ou se eu digo não, ninguém vai me vencer, eu vou papapá, qual é o que está? E assim por diante, né? Ou seja, eles estão aí, né? E é isso. É isso aí. Foi muito bom aí vocês estarem presentes. Eu estou vendo a Andréia, coitadinha, com aquela boquinha que me dá vontade. Mas já está. Eu tô vendo que já deve ter sido pior, né? Já, estamos caminhando aqui. Estamos caminhando. Não, você está bem. É que eu estou vendo que você está tendo algum cuidado com isso, né? Então, gente, foi muito, muito bom ter vocês aqui. Você não vai falar? A Valéria não vai falar? Você pode falar que não gostou de nada. Eu já escrevi o que eu achei interessante. Mas é para você falar para as pessoas. Elas querem ouvir. Eu não entendo muito bem desse assunto. Mas não tem problema, isso aqui é livre. Apenas fala aquilo que te chamou a atenção. Ou você fala, não quero falar e pronto. Pronto. O que as pessoas falaram aqui, eu achei também, essa parte aqui do genoma, eu achei bem interessante. Ela é bióloga também, analogia. Ela gostou. E do diagrama, né? O diagrama matemático lá. A intersecção. Bem legal. Mas olha só, eu vou usar você. Olha só. Ela é bióloga e matemática, ela fez os 2 cursos. Aonde ela foi mais assim, foi plum, no genoma, que ela, ou seja, ela se aproximou mais daquilo e achou legal, e depois o diagrama da matemática, ou seja, ela foi no processo metafórico, né? Muito bom. Algo mais que você queira falar? Acho que não. Alguém mais quer falar? Então, eu agradeço de coração vocês todas e todos, não sei se ainda tem aqui alguém que não está sendo visto, mas obrigada por me ouvirem, por me aturarem. E vamos ver, a Rose realmente disse que a mitologia é pura poesia, realmente, e é mesmo. Aí eu vou ter que falar de novo que eu sou infernal, porque poesia vem de poiesis, que quer dizer construção. E ela está certa, porque o mito também ele é pura construção, né? É uma coisa tão... Gostei de tudo. E vamos ver se então o próximo, né, a gente consegue trazer algo com o que as pessoas se identifiquem e, né, possam eu tenho um pouco essa tendência, né, de querer dar um pouco de conceito e tal para que a gente possa falar, mas também as pessoas gostam de fazer algumas experiências, né, também com esses conceitos, né? Então vamos ver se a gente surpreende positivamente. Eu agradeço a presença de todos, inclusive da mãe de todos, da mãe da Sorandra, que está aí. Sandra, né? Sandra, isso? A Sandra, que agora virou carioca. Você mora no Rio, Maria Fernanda, ou mora em São Paulo? Eu moro em Niterói. Em Niterói. Não, elas moram... A Sorandra, minha amiga de longa data, ela é paulista, mas está lá já agora há um tempão. E a mãe zarpou para ir lá junto, para ficar perto de neto e tudo mais. Então, será que... Posso falar uma coisa, Vânia? Pode. Fala, Maria Fernanda. Não, mas sobre o próximo encontro, se
vocês podem me mandar o e-mail. Claro, eu mando sim. Eu mandei e-mail. Ah, legal. Então, sempre, porque eu mando para todo mundo que já mandou e-mail. Sem problema. E por quê? Mas se quiser, depois eu posso botar até aqui meu celular, porque como eu recebi eu posso divulgar se vocês quiserem. Por favor, é um prazer. Aliás, você foi chamada pela Andréia, né? Que você eu vi lá mas eu acho que eu vi no Café Mitológico. Que grupo de Salvador. É que os grupos de Facebook vão replicando, né? A gente vai colocando, vai alimentando os grupos e os grupos vão compartilhando. Né? Mas eu acho que eu vi no Café Mitológico, que é da Bahia. Agora é tudo assim. Só se algum dos líderes, porque a gente fez eu só estive em um encontro assim, né? E vai ver, porque eu mando para todo mundo e vai ver que um deles mandou, porque acho que tem um na Bahia que faz, não sei, se não me engano. Eu vou botar meu telefone aqui. Pode pôr. No Zoom. Daí depois qualquer coisa, tá? Tá bom, perfeito. Vou botar no chat. Isso. Diga lá, Beth. Não, eu ia fazer uma observação para a Sorandra, que eu não sei se ela se lembra de mim lá do curso, mas o nome dela vai ser o nome da minha neta, porque a minha filha se apaixonou tanto pelo nome dela. Jura? Eu acho que ela já chegou a comentar com você. Que ela nunca tinha ouvido Sorandra. Pois é, e aí a minha filha, quando eu contei o nome dela é mítico. Aí ela se apaixonou, então provavelmente eu terei uma neta com esse nome no futuro, Sorandra. Tá vendo aí, né? Eu tinha que estar aqui hoje. Olha lá. Você já virou Foi da mãe. Eu vou te dizer que eu descobri, quando eu morei no Canadá, que é um nome que existe, que minha mãe inventou, enfim. E é um nome que existe exatamente assim, Sorandra, um nome indiano de homem. Sorandra, exatamente assim. Eu conversei com indianos, eles falavam meu nome muito bem. Eu falei assim, mas como vocês falam tão bem meu nome? Ninguém nunca fala tão fácil meu nome. Um nome no Canadá na época. E na Espanha? É um nome muito comum na Índia, né? Em sânscrito e tal. Olha a força do arquétipo. A Sandra captou o arquétipo e pumba! Eu nunca pensei que houvesse. E eu morei na Espanha também. E aí na Espanha realmente eles achavam meu nome lindo. Isso era impressionante, porque aqui eu tenho uma dificuldade com o meu nome, eu tenho que soletrar meu nome sempre, né? E aí eles, Sorandra, eu lembro que um apartamento que eu alugava, ela falava assim, minha filha está grávida, eu vou sugerir esse nome. Eu achei E lá era assim, eles achavam, quando eu ligava, qual é o seu nome? Sorandra. Sorandra, que a gente fala rápido. Eles achavam que era a Sorandra. Também Sorandra. Então, meu nome sempre causava alguma coisa. Pois Enfim, eu não resisti. Foi um grande impacto e positivo impacto na minha filha. Quando eu falei esse nome, ela amou. Vânia, você falou que eu estava costurando, eu estava bordando. O mito da Aracne. Menina! Vocês não vão acreditar, mas essa noite eu sonhei, eu não costumo sonhar com aranha. Eu sonhei com uma aranha e ainda quero, eu quieta, interpretar, quero fazer, porque eu sonhei com uma tarântula que ela era domesticada. Então... Olha, amanhã é o dia das bruxas, hein? Tá bom. Muito bom, gente. Então é isso aí. Vamos. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Foi o maior prazer. Boa noite. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau. Prazer. Um beijo multiplicado. Tchau.